Queridos e queridas, queridos amigos e amigas do Facebook, queridos irmãos e irmãs em Cristo, vamos começar agora, a partir desse momento, uma comunhão a respeito do livro de 1 João. Nós vamos agora dando continuidade e ainda dentro de uma introdução que nos foi trazida pelo nosso irmão Hélio de uma forma fantástica. Realmente nos mostrou o que esse livro representa e trouxe o contexto histórico e tantas coisas importantes para a gente. E a minha proposta hoje é a gente iniciar realmente o estudo a respeito desse livro. Tremendo, realmente. Isso não apenas as epístolas, mas o próprio Evangelho de João e o livro de Apocalipse. São livros conclusivos. A conclusão de todos os evangelhos é o Evangelho de João. A conclusão das epístolas estão as cartas do apóstolo João. E nós vimos também a conclusão de todos os livros, o livro de Apocalipse. Eu gostaria, diante da gente iniciar essa nossa breve comunhão, eu gostaria da gente estar aqui em oração. Eu quero que você, junto comigo aqui, a gente possa orar juntos, para a gente poder que Deus fale ao nosso coração, traga a revelação do que Ele realmente precisa, o que Ele deseja falar conosco nessa manhã. Então, Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós podemos chegar a Ti em qualquer lugar, em qualquer momento. E nós vamos falar de algo muito precioso nessa manhã, Senhor. Algo relacionado à comunhão da vida divina. Essa comunhão é um grande mistério, Senhor. E para nós tratarmos dessas questões, eu peço primeiro, sempre, Senhor, a cobertura do Teu sangue precioso, para que eu possa ser útil a Ti, que eu possa ministrar a palavra segundo o Teu desejo que está no Teu coração. Também abençoe cada família, cada um que esteja ouvindo, participando dessa comunhão nesse momento, ou mesmo no momento que esse vídeo estiver já gravado, Senhor. Eu agradeço a Ti. Agradeço a Ti por essa oportunidade, o Senhor fala aos nossos corações e pedimos a Ti a Tua luz, a Tua revelação, um espírito de sabedoria, de revelação e principalmente nós estejamos agora em comunhão, estejamos unidos no nosso espírito, com o Teu espírito e desfrutando dessa comunhão juntamente com os nossos irmãos e irmãs, a comunhão do corpo de Cristo. Amém. Obrigado. Bem, queridos e queridas, amados e amadas, ao falar dessa carta, da primeira epístola de João, eu busquei estudar algo a respeito e encontrar um tema a respeito desse livro. E lendo uma versão chamada Versão Restauração da Bíblia do Novo Testamento, os detalhes das notas que foram colocadas ali pelo irmão Witness Lee, esse amado irmão trouxe um tema que eu apreciei bastante. Realmente eu vejo o contexto do livro, do que ele se trata. Então, principalmente, o tema principal aqui, o contexto do que está nesse livro, é a questão do mistério da comunhão da vida divina. Nós vamos falar de algo misterioso, algo que está relacionado ao mistério, é o mistério da comunhão, da vida divina. Então esse é o tema principal e eu quero desenvolver isso juntamente com vocês, que nós vamos perceber isso logo nos primeiros versículos do capítulo. Nosso contexto hoje, eu tinha o desejo de falar mais, de repente avançar um pouco mais no livro, mas eu não consegui passar do versículo 4. Então, a leitura bíblica para hoje está aqui, o 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Então, tratando a respeito do ministério do apóstolo João, como eu já estava falando anteriormente, o ministério de João, ele foi percebido na palavra com respeito a ele estar remendando redes.
primeira menção dele nos evangelhos já demonstra que ele era um pescador, e a função dele, ele estava naquele momento que foi encontrado pelo Senhor, ele estava ali consertando redes. Há também, dizem alguns teólogos, que o ministério dele é o ministério de consertar redes, é o ministério de costurar novamente, restauração, de restaurar as coisas ao seu estado original. Então o ministério de João não foi apenas esse aspecto do remendar as redes. A questão desse remendar está relacionado a restaurar aos ministérios dos apóstolos que nos trouxeram tanta revelação anteriormente, como o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro. Nós percebemos logo no início já da era cristã que os apóstolos, seus ensinamentos foram duramente criticados e duramente, de certa forma, prejudicados por ensinamentos diferentes, especialmente os ensinamentos dos judaizantes e os ensinamentos dos gnósticos. Pessoas que viam de forma diferente o Evangelho, e com isso essas coisas foram contaminando. Aí foi necessário Deus levantar esse ministério do apóstolo João. Na verdade, não apenas o aspecto do remendar redes, de restaurar as coisas, mas o Evangelho de João, os escritos de João, tem como objetivo consumar toda a revelação divina, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, com os Evangelhos, as Epístolas e o livro de Apocalipse. Nós vimos que no Evangelho de João, a experiência de contato com esse Evangelho é maravilhosa. Porque nos demais livros nós vimos que ali fala-se de genealogia, fala-se do nascimento de Jesus, e é maravilhoso. Todos os 4 evangelhos são fantásticos. Mas o Evangelho de João, ele já inicia de uma forma diferente. Ele já inicia da seguinte maneira: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós já percebemos aqui que nós estamos tratando de algo muito misterioso. É um livro que já trata da questão da encarnação de Cristo, da questão da divindade de Cristo. É maravilhoso. E diz também no versículo 14 que o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de realidade. E vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Então, nós vimos no Evangelho de João, nós vimos a consumação dos Evangelhos. Ele desvenda os mistérios da pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse livro, nesse Evangelho, ele já também traz essa revelação maravilhosa. Nas epístolas, que é o caso que nós estamos agora iniciando nossos estudos, desde a semana passada, nós vimos aqui que nas epístolas está desvendando os mistérios da comunhão da vida divina, que é a comunhão dos filhos de Deus com Deus triuno e uns com os outros. Então nenhuma das cartas trata de uma forma tão maravilhosa essa questão da comunhão da vida divina como as cartas de João, o apóstolo João. E é a comunhão que é com nós, filhos de Deus, com o próprio Deus triuno, esse mistério de que há a possibilidade de termos comunhão, nós, filhos de Deus, com Deus triuno e uns com os outros. Ok? E em Apocalipse nós vemos ali, é um livro que traz a consumação de todos os livros da Bíblia, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. E ali é desvendado a consumação da vida eterna, como o pleno desfrute dos crentes na eternidade. Então, se a gente quer saber algo a respeito, como será a eternidade, como será a questão dos sinais dos tempos, é um livro que nós precisamos conhecer, Apocalipse. Não um livro negativo, não um livro que a ênfase dele não está nas bestas, nos chifres, nas coisas horríveis que estão para acontecer ainda.
mas principalmente na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos ali a revelação da vida eterna desse nosso Senhor, que Ele compartilha conosco e que Ele nos leva a participar disso e se consuma em algo realmente fantástico, maravilhoso. Então agora eu quero começar propriamente falando a respeito da carta de 1 João. Então, no capítulo 1, versículo 1 da carta de São João, que é uma carta aberta, e é uma carta que ela traz algo já diferente, ela não traz saudações logo de início, é uma carta que fala assim, no versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele já começa com algo misterioso, já inicia algo misterioso, como começou no Evangelho. O Evangelho começa da seguinte forma: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui ele fala, essa introdução do Evangelho de João é algo relacionado totalmente à eternidade. Esse no princípio está na eternidade. Já aqui, na primeira epístola, nós percebemos algo diferente. Aqui ele fala o que era desde o princípio. Desde o princípio aqui está relacionado, a questão começa a partir da criação. A palavra da vida, ela não é somente misteriosa, mas também ela é tangível, porque ela se encarnou. Então ele traz aqui, nessa revelação, logo no início, no primeiro versículo, ele já entra assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, com respeito à palavra da vida. Então nós vemos aqui que não apenas a gente vê logo em João, Evangelho de João, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E no versículo 14, ele diz assim: e o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, e habitou, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de realidade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então nós vimos aqui que esse início da primeira carta, nós percebemos aqui como elas estão relacionadas, o Evangelho, com as cartas de João. Então o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Essa questão que nossas mãos apalparam, nós vimos que realmente o Senhor é tocável, nosso Senhor é tangível. O que era apenas um mistério, a vida eterna, a vida de Deus, ela nos foi manifestada através da pessoa de Cristo. Então, a gente vê que havia ensinamentos estranhos naquela época, especialmente pelos gnósticos, que tratavam que toda a matéria era ruim e apenas as coisas espirituais eram boas. Então, dessa forma, o Filho de Deus, que é o próprio Cristo, a palavra encarnada, ele não poderia ter se tornado carne. Então esse é um ensinamento herético, um ensinamento terrível, demoníaco, porque não é isso que é revelado na palavra de Deus. O que está revelado para nós é que ele, o Verbo, se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós podemos vê-lo, foi possível tocá-lo, foi possível realmente perceber de uma forma tangível como maravilhoso esse Cristo é. E em 1 João capítulo 4, do versículo 1 a 3, ali ele já começa a tratar dessa questão. Ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito,
Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, realmente nós estamos tratando de algo muito maravilhoso, que é o aspecto da pessoa, da obra e do ser de Deus ter se tornado carne. O verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus. Em João capítulo 1, versículo 1. E no versículo 2 diz que ele estava no princípio com Deus. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E versículo 14, e o verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, justamente aqui nessas palavras que nós vimos que a questão da vida ter se manifestado. A vida se tornou visível, se tornou palpável, tangível para nós. Louvado seja o Senhor por isso. Eu agradeço a Deus por isso. Dando prosseguimento, entrando já no versículo 2, diz assim, e a vida se manifestou. A vida que estava oculta, a vida que era totalmente misteriosa, ela se manifestou. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho. E vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 2 já dessa carta, da primeira carta do apóstolo João, ela diz assim, a vida se manifestou. E nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Eu não sei o que vocês percebem disso, eu fico muito feliz, muito alegre, porque a vida que estava oculta, ela se foi manifestada. Deus, Cristo manifestou Deus, Ele manifesta Deus, Ele é o próprio Deus revelado. Ele revela a pessoa de Deus, Ele revela todo o Deus triuno. Isso é maravilhoso. E agora no versículo 3 ele diz assim, dando continuidade ao nosso estudo, nossa comunhão, no capítulo 1 de 1 João, capítulo 1, versículo 3, nós vemos aqui, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Então o que nós vimos e o que nós ouvimos, nós anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. É maravilhoso. Realmente, só de ler essas palavras realmente toca muito o nosso coração. Então, reforçando o que ele já havia falado anteriormente, o que temos visto e ouvido. Anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E aqui ele entra no aspecto de, diz assim, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A palavra grega, o significado da palavra grega para comunhão, ela tem uma significação de participação conjunta, uma participação comum. Ter comunhão é ter participação. Significa, é uma participação conjunta e comum. Então, todos nós
cristãos. Podemos falar crentes. Seja você católico, seja você evangélico, você é um crente. O crente, ele crê, ele acredita, ele recebe isso para dentro de si. Então todos nós cristãos, nós crentes, filhos de Deus genuínos, nós estamos participando nessa comunhão que é levada a cabo pelo Espírito Santo em nosso espírito. Então tudo isso se torna real, se torna concreto para nós hoje. Essa comunhão é porque nós temos essa comunhão do Pai e do Filho, alcança a nós através do Espírito Santo. Então Deus, o Deus triuno, Ele é Pai, Ele é Filho e é o Espírito Santo. E é por meio do Espírito Santo que nós vemos a comunhão com todo o Deus triuno. E essa comunhão, não apenas nós e Deus, Deus e nós, mas nós entre nós mesmos. Foi falado aqui na palavra, né? Voltando ali, para a gente meditar realmente nos versículos, eu vejo assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então a nossa comunhão horizontal. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essa comunhão, ela é com o Pai, é com Deus Pai e é com o Filho Jesus Cristo. Essa comunhão é possível porque é através do Espírito Santo. Como diz ali no final da carta de 1 aos Coríntios, né? Ali nós vimos ali, 2 Coríntios 13, que diz ali, é muito conhecido de nós, essa bênção apostólica, né? Essa bênção maravilhosa que está na carta de 2 Coríntios do apóstolo Paulo, diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Então a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a origem de tudo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então é possível nós desfrutarmos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós desfrutarmos a comunhão, o amor de Deus. Nós podemos também desfrutar que é através da comunhão. A comunhão que só o Espírito Santo pode trazer. A comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então a riqueza do Deus triuno, tudo que Ele é, tudo que Ele tem, está na sua pessoa. Que Ele é Pai, Ele é Filho e é o Espírito Santo. E é por meio do Espírito Santo que Ele pode hoje se conectar com o nosso Espírito. Então todos nós cristãos, crentes, filhos de Deus genuínos, estamos nessa comunhão que é levada a cabo pelo Espírito Santo em nosso espírito. Anotem aí, 2 Coríntios capítulo 13, que é um versículo extremamente precioso, né? E também ele diz assim, em Filipenses capítulo 2, versículo 1, fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias. Está Filipenses 2:1. Então fala assim de alguma comunhão do Espírito. A comunhão, ela é do Espírito. Então, dentro desse contexto todo que nós vimos aqui, do versículo 1 até o versículo 3, e concluindo aqui com o versículo 4, diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então o contexto, eu gostaria de deixar nesse começo agora dos nossos estudos das cartas do apóstolo João, a misteriosa comunhão da vida eterna deve ser considerada o assunto principal dessa epístola. Então, o tema principal
dessa epístola. A questão da comunhão está fortemente revelado nesse livro. Nós vamos perceber ali essa misteriosa comunhão da vida eterna. Ela não apenas é a comunhão da vida eterna com o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, mas também entre nós mesmos. Essa misteriosa comunhão da vida eterna deve ser considerada por nós. Devemos entender que o tema, o que realmente o que fica marcado nesse livro, deve ser considerado o assunto principal dessa epístola. Certo? Então, e no final aqui do nosso estudo de hoje, né, o versículo diz: essas coisas, pois, nos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. 1 João capítulo 1, versículo 4. Então a comunhão, nós estamos falando aqui, e realmente para ministrar uma mensagem dessa, uma palavra dessa, a gente precisa buscar comunhão primeiramente com Deus. Se não fosse dessa forma, não teria como trazer essa pequena porção da palavra para vocês, amados e amadas, queridos e queridos amigos e amigas. A comunhão é o resultado da vida eterna e a alegria. A comunhão é o resultado da vida eterna e a alegria, isto é, o desfrute do Deus triuno. Deus é para nós desfrutarmos. Deus é para nós nos alegrarmos com Ele. Porque hoje é possível sim nos alegrarmos, porque Ele está no nosso espírito humano. A partir do momento que nós cremos no Senhor, a partir do momento que nós ouvimos o Evangelho, nós vimos que Deus se encarnou, que se tornou, a palavra se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e realidade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, e vimos que Ele se tornou o Cordeiro de Deus. Ele foi anunciado por João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Senhor que morreu por nós, Ele como um cordeiro sem defeito, sem ter nenhum pecado em si, Ele morreu no nosso lugar, derramou seu sangue precioso para que nós hoje pudéssemos ter comunhão com Ele, pudéssemos ter comunhão uns com os outros, e temos comunhão com Ele. Uma comunhão cheia de alegria, cheia de desfrute, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele se tornou o Espírito que dá vida. E como Espírito que dá vida, hoje Ele habita dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então a comunhão é o resultado da vida eterna. E a alegria, isto é, o desfrute do Deus triuno, é o resultado da comunhão. Quando nós temos comunhão, nós ficamos alegres. Nós desfrutamos. É o resultado da comunhão. Né? Então nós vemos que o desfrute do Deus triuno é o resultado da comunhão, da participação do amor do Pai, na graça do Filho, mediante o Espírito. Por esse desfrute espiritual da vida divina, a nossa alegria no Deus triuno é completa. Então, por esse desfrute espiritual da vida divina, a nossa alegria no Deus triuno é completa. Por isso que ele encerra essa breve sessão falando a respeito do que a nossa alegria seja completa. Amém? Então, dentro do nosso contexto, nossos dias que estamos vivendo, e realmente algo que mudou demais a nossa rotina, mudou tudo, até mesmo nossa maneira de reunindo dessa forma, mas graças a Deus que podemos reunir dessa forma, podemos estar espiritualmente juntos, e dentro de tantas coisas diferentes acontecendo, coisas que nós estamos agora tendo que nos habituar, é sair do trabalho, sair para trabalhar, esqueci de pegar minha máscara, ter que voltar. Então, essas coisas que mudaram o nosso cotidiano, mudaram a nossa vida. Nos mantiveram as nossas casas, e a gente está, assim, vivendo realmente uma experiência inusitada. E nós devemos agora, diante dessa situação, dessa pandemia do coronavírus e tantos transtornos, além da questão da saúde,
Tem a questão também econômica, que comprometeu a economia do mundo todo. Nós temos que estar realmente diante de Deus, em comunhão com Ele, em comunhão entre nós mesmos, para que a gente possa, diante do Senhor, meditar com respeito à pessoa de Cristo, meditar com respeito à nossa comunhão com Ele, a nossa comunhão entre nós. A questão da sua volta, Senhor, da volta de Cristo. O Senhor volta, Ele vai voltar, Ele vai consumar tudo isso. Ele nos pediu para que nós orássemos. Nós devemos continuar orando. Nessa semana eu vi uma postagem de um irmão chamado Miguel Mar, e ali ele disse que viu uma placa numa livraria cristã, e lá naquela placa estava dizendo assim: para que ficar ansioso se nós podemos orar? Então, a saída para a nossa ansiedade, eu digo assim ansiedade porque nós somos ansiosos. Nós somos ansiosos. Eu sou ansioso. Estou tão ansioso que eu tomo até medicação para controlar a ansiedade. E muitas pessoas estão da mesma forma. Mas eu fico encorajado com a palavra de Deus que nos diz o seguinte. Ele fala para nós orarmos. A maneira de nós fugirmos da ansiedade é nós orarmos e entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Confiarmos nas mãos dele. Eu queria também deixar aqui uma palavra que há muito tempo já me impressiona, relacionada à questão do que nós estamos falando hoje. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, ali traz uma palavra a respeito da fidelidade de Deus. Logo no início, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz assim, no capítulo 1, versículo 9 de 1 Coríntios: fiel é Deus. Deus é fiel. Eu não tenho dúvida disso. Deus é fiel. E ele prossegue da seguinte forma: Deus é fiel, pelo qual fosse chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se existe algo que Deus ele é fiel em todas as coisas. Mas principalmente, ele é fiel em nos chamar, em nos conduzir, em nos levar. Ele é fiel, pelo qual fosse chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu quero, nessa manhã agora, encerrar a nossa comunhão com esse versículo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu desejo para todos nós aqui, para uma ótima semana, um ótimo dia. Hoje é o dia do Senhor, é o domingo, e que possamos desfrutar da comunhão com o nosso Senhor, desfrutar da comunhão entre nós, nos nossos grupos de WhatsApp, que seja agora através do Facebook, que o Senhor possa nos levar a essa comunhão. Amém? Então eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Já estarei agora concluindo aí nossa breve comunhão a respeito do livro de 1 João. E em breve esperamos em Deus que possamos estar juntos novamente, mesmo que sejam um pouco distantes, mas mais próximos nas nossas reuniões. Amém? Então louvado seja o Senhor, um ótimo dia para todos vocês. Estou agora finalizando, concluindo o nosso vídeo. Amém. Jesus é o Senhor.